Hoje é dia 8 de janeiro de 2022. Eu estava lendo Ezequiel e Deus me fez lembrar a respeito de uma visão que eu tive ano passado. E para poder explicar essa visão, eu fiz em papelão, porque é complicado. Então, eu estava no meu quarto e eu vi o que parecia ser um anjo, só que esse anjo, ele não dava para discernir o rosto, mas tinha um chifre bem no meio da testa. Isso mesmo, anjo com chifre. E só que ele estava parado em pé e ao lado dele abriu e apareceu outro. Opa, aqui, ó. Então, eles estavam conectados com asas e depois, deixa eu mostrar isso aqui. Tava assim, parado na minha frente. Aí saiu pro lado, mais um igual a ele. Aí depois abriu pro outro lado, assim, mais um igual a ele. E depois abriu mais um, ficaram 4. Um do lado do outro, 4. E depois veio a criança. Então, o mistério, na verdade, não é os anjos, porque os anjos não me falaram nada, tá? O mistério tá nessa criança. Essa criança, ela estava no meio desses seres, que eu não sei se eu posso chamar de anjo, tá? E eles estavam, na verdade, porque eu conseguia ver de frente, mas eu depois conseguia ver por cima. Eles estavam posicionados assim, ó, assim, como ao redor do que era dessa criança que estava aqui guardada no meio, entendeu? Então, na verdade, eles são anjos, eu digo que estavam trazendo a criança. O mistério está na criança, tá? Aí o que acontece? Essa criança, ele, porque é menino, tá? Ele era uma criança mais ou menos assim, tamanho de 10 anos e gordinho, branquinho, cabelo bem cacheadinho. Me lembrava um pouco o meu primo quando era criança, mas esse aqui não era ninguém que eu conheço. Por questão assim de fisionomia, bem fofinho, entendeu? Bem branquinho mesmo. E do cabelo bem preto mesmo. Aí eu ficava observando essa criança. Essa criança chegava, eu estava no meu quarto, sentava do meu lado, não tinha maldade, não era uma coisa ruim, eu não sentia ruim. Claro que eu estranhei os anjos de chifre, né? Claro, mas essa é outra história. Aí eu ficava olhando para essa criança e falava assim, que tentando entender quem era, que eu não conhecia. Aí a criança ficava parada do meu lado, sentado. Aí eu falava assim, aí depois ele levantava, saía e eu via ele, essa criancinha, com toda a inocência de criança de mais ou menos 10 anos, correr para fora como se fosse uma área aberta, tipo uma área, tipo parquinho, entendeu? Só que quando ele parava, ele começava a mudar a fisionomia. Olha o mistério. A criança dentro dele começava a vir uma coisa ruim, entendeu? Escamar, entendeu? Um diabo, entendeu? Então, essa criança inocente dava vazão a um outro ser espiritual, só que esse outro ser espiritual era diabólico. Mas era como se estivesse usando ele como molde. E aí, tipo assim, arrancava um pedaço do braço. Aí o braço não era, não era físico, era espiritual. Era um braço vermelho. Aí depois o outro braço arrancava, mas não arrancava fisicamente, só saía dele, entendeu? Como se estivesse tirando o molde dele, mas era um outro ser e era maligno. Então, aí o que acontecia? E assim, das partes do corpo dessa criança. O que eu entendia claramente é que o diabo estava usando a criança como molde e estava, a partir dessa criança, estava gerando o outro ser que era idêntico a ele, só que era diabólico. E mais pior do que isso, não era somente um outro ser, entendeu? Era um ser espiritual e que também isso daqui era uma revelação. Então, infelizmente, a gente está numa época de fim de mundo, esperando que apareça o anticristo,
E existe um mistério nisso aqui. Eu leio muito a questão de Apocalipse, fim do mundo, e eu não esperava ver uma coisa dessas, entendeu? Porque eu me preocupo muito com as crianças. E aí o que acontece interpretem como Deus tocar no seu coração, tá? Mas eu entendi que o diabo vai usar as crianças e para fabricar coisas ruins. E a inocência da criança, na verdade, a criança ainda é inocente. Então, o que vai vir a partir das crianças não são crianças, são seres espirituais malignos, entendeu? Que estão trazendo. Essa é a minha interpretação.